Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. A paz seja convosco. Amém. Quantos estão felizes de poder estar aqui nessa manhã? Quantos são gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Somos muito gratos ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito. O salmista já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 84, ele também diz: vale mais um dia na sua casa do que 1000 dias longe dela. Melhor lugar do mundo, querido, é aqui. Melhor lugar para começar a semana é aqui, na presença do nosso Deus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós e depois vamos orar, pedindo a bênção e a graça do nosso Senhor. Amém? Mateus capítulo 14, verso de número 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajuda, Jesus. Olha, estou afiado na Bíblia, hein? Mateus capítulo 14, verso 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo, caminhando sobre o mar, o assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Senhor, essa é a tua palavra e nós somos gratos, Pai, por poder estar aqui nesta manhã para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Por isso nós abrimos o nosso coração e pedimos: Senhor, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Fala, Pai, de uma forma clara, de uma forma objetiva, que possamos compreender o desejo do teu coração para conosco. E para isso nós entregamos este culto na sua total dependência, pedindo: fala conosco em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar na presença de Deus? Amados, nessa manhã, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que vem nos trazer um ensinamento a respeito de um grande homem, um homem de Deus. Você já deve ter ouvido falar de Pedro, um homem que foi usado pelo Senhor de uma forma muito especial. O interessante é que Pedro, ele nunca foi assim aquele homem que era uma bênção em todos os momentos. Em alguns momentos este Pedro também vacilou, cometeu erros. Em alguns momentos ele também acabou tendo as suas dificuldades. E quando eu olho para Pedro, eu me alegro muito, porque eu encontro nele alguém que tem uma referência comigo. Porque eu também não sou perfeito, porque eu também tenho minhas limitações.
Pedro era aquele tipo de pessoa que falava e quando falava ele não pensava. Já tinha feito todo aquele trabalho, todo aquele problema. Eu não sei se você conhece alguém assim, que antes de falar não pensa e quando viu já está todo aquele problema causado. É interessante que, certa vez, Jesus lavando os pés dos apóstolos, dos discípulos, Pedro estava lá no último lugar. E Jesus veio lavando o pé de cada um. E quando chegou na vez do Pedro, Pedro falou: eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E disse para ele: Senhor, o meu o Senhor não precisa lavar não. Pode lavar de todos, mas o meu o Senhor não precisa. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, mas se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele se levanta e diz: mas não tem problema então não, Jesus, então me dá um banho inteiro, porque eu quero ter parte com o Senhor. Esse era o Pedro. Pedro, ele era tão apaixonado por Jesus, ele amava tanto a Jesus, que ele se declarou dizendo: Senhor, não entregue a sua vida, e se o Senhor for morrer, eu morro por ti. Pedro era tão apaixonado, mas tão apaixonado por Jesus, que certa vez Jesus, após a multiplicação dos pães e dos peixes, começa a pregar uma palavra dura, uma palavra pesada, e ele começa a dizer assim à multidão: vocês estão me procurando, vocês vêm até mim, porque eu multiplico os pães, porque eu multiplico os peixes. Aí o pessoal falou: meu Deus, duro é esse discurso, quem suportará? E Jesus, olhando para os seus apóstolos, naquele momento, ele diz assim: e vocês não querem ir embora também? E de repente sai um homem do meio dos 12, ele olha para Jesus e fala assim: para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Esse era o Pedro, um homem voltado ao Senhor, um homem que amava Jesus, um homem que queria se entregar a Ele, mas não sabia como fazer. Pedro errava muitas vezes tentando acertar, e muitas vezes nós somos assim, nós tentamos acertar, tentamos fazer as coisas de forma correta e acabamos não conseguindo. Mas aqui eu quero dizer uma palavra para você nessa manhã, querido, que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. E a palavra de Deus diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E se nós estamos aqui nessa manhã, é porque a graça do Senhor te alcançou neste dia, renovou a sua fé, e eu tenho certeza que amanhã será um novo dia, você terá uma segunda chance, e o Senhor vai te dar verdadeiramente a sua vitória. É maravilhoso esse texto, irmão. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai acompanhando os versículos, para que a gente possa entender um pouquinho mais. E uma experiência que ele teve especial e marcante na vida de Pedro, foi ele andar sobre as águas. Imagine você andando sobre as águas. Imagine aquele momento. Imagine aquela oportunidade de vivenciar este milagre. E é interessante que, após a multiplicação dos peixes, ali no verso de número 22, Jesus começa a dizer assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que Jesus fez? Logo ordenou. E é maravilhoso isso, irmão. Porque o texto não diz que os discípulos foram perguntar para Jesus: mas Jesus, o Senhor está pedindo para a gente ir para o outro lado, mas o que tem lá do outro lado para a gente fazer? Eles não questionaram, eles simplesmente obedeceram. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eles ouviram aquela direção e eles seguiram a direção do mestre. E quando eles ouviram aquilo, eles foram para cumprir o propósito a qual o Senhor tinha colocado na mão deles. E eles foram e fizeram aquilo que Jesus mandou. E às vezes eu fico me perguntando: por que será que Deus às vezes fala as coisas para nós? E a gente fica perguntando: Senhor, por que isso? Ah, mas eu não vou perdoar não.
Não fui eu que fiz, não fui eu que falei, não fui eu que fui lá. Eu estou aqui quietinho no meu canto. E Jesus está falando, perdoa, libera perdão. Às vezes, irmão, a gente fica questionando tanto a Jesus, porque eu aprendi que é mais fácil mandar do que obedecer. Você já percebeu isso? Lá em casa, não sei se acontece isso na tua casa, mas tem uma coisa muito engraçada. Às vezes a minha esposa deita antes, está lá na cama, está arrumada. Eu vou fazer minhas coisas, escovar os dentes, vou deitar. E quando eu deito e viro para o lado, ela olha para mim e fala assim, amor, pega um copo de água para mim. Daí eu penso, mas eu estava lá agora. Você esperou eu deitar para me pedir um copo d'água? Faz favor para mim. E eu levanto, vou lá e pego o copo d'água. E um dia perguntaram para ela assim, mas por que você não toma água antes de deitar? É tão mais prático, é tão mais simples, por que você tem que pedir ou mandar ele buscar água? Ela falou, porque o sabor é diferente. Não é que o sabor é diferente, irmão, é porque a alegria e o prazer de estar pedindo para alguém fazer algo para você. É sensacional isso, é ou não é? As mães que estão aqui podem dizer. A teoria, a psicologia do 1, 2, 3 é maravilhosa. Eu vou contar até 3. 1, 2 e vai, irmão. Isso é maravilhoso. E às vezes eu fico questionando que a gente gosta muito mais de mandar do que obedecer, querido. E que a gente precisa ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, porque o Senhor conhece muito mais nós do que a nós mesmos. Sabia disso? A Bíblia Sagrada fala que o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Você sabe? E o Senhor sabe. Existem 7 bilhões de vozes no mundo, meu irmão. E o Senhor não confunde a sua. Jesus te conhece. Ele sabe quem é você, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus dilemas, Ele conhece os seus sofrimentos, Ele conhece as suas limitações, mas Ele sabe que quando você está conectado com Ele, numa aliança de fidelidade, de obediência, Ele te faz mais do que vencedor. Essa é a verdade. Sabe, querido, a questão é a seguinte: muitas pessoas querem Jesus como seu Salvador, mas são poucos que querem Ele como seu Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma será salvo. Ele é seu Senhor, Ele é o meu Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. A Ele o poder, a Ele a honra, a Ele a justiça, a Ele o governo. Tudo está nas suas mãos, Ele tem todo o poder, querido. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2,9 que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, seja na terra, seja no céu, seja debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todos vão ter que confessar que Ele é o Senhor. Então é melhor confessar agora. Tu és o meu Senhor. Sem Ti eu não vivo, Jesus. Tu és o meu Salvador. É interessante, irmão, que a palavra de Deus, ela fala muito sobre obediência. Abra sua Bíblia lá em Isaías 1,19. Veja o que o profeta messiânico fala. Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías 1,19 diz assim, se não está arriscado esse versículo, irmão, risca na tua Bíblia. Não é pecado riscar a Bíblia, pecado é não obedecer a Bíblia. Então marca ela aí, que diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
Você está vendo que tem aqui uma opção? Se quiser e me ouvir. Outra tradução, a NVI diz: se você quiser me obedecer, comerá o melhor dessa terra. E é isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque somos os seus filhos. O Senhor tem preparado para cada um de nós, e aqui está o segredo, irmão. O Evangelho, às vezes, algumas pessoas querem inventar algumas coisas, desmistificar outras, mas o Evangelho, ele é tão simples que ele não precisa ser complicado. Eu vou dizer para você que o segredo do Evangelho, a chave para uma vida de vitória, é a obediência ao Senhor e à sua palavra. Algumas pessoas gostam de dizer que Deus é fiel. Coloca lá no adesivo do carro: Deus é fiel. Deus é fiel a quem? A sua palavra. Se você estiver de acordo com a sua palavra, o Senhor será fiel a você. Ele não volta atrás na sua palavra. Ele zela e vela para cumpri-la. E depois deles obedecerem, irmão, ali no verso 23, Jesus despediu a multidão. E depois dele multiplicar o pão e o peixe, ele foi aonde? Ele foi orar. Irmão, pensa comigo, Jesus precisava orar? Precisava. E ele sempre tinha um momento de oração. Ele sempre se retirava para orar. E o questionamento que o Senhor me faz nesta manhã e faz a cada um de nós: como está a nossa vida de oração? Será que nós temos dedicado tempo para falar com o Senhor? A oração, ela não pode ser um monólogo, ela precisa ser um diálogo. Você fala e você ouve. Mas nós precisamos gastar tempo em oração, ganhar tempo em oração, buscar ao Senhor, a sua face, independente das circunstâncias. Que a sua vida de oração seja constante, que a sua vida de oração seja crescente, e que todos os dias você possa, pelo menos, tirar um tempo para orar ao Senhor. Porque quando nós oramos, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A oração, ela move o nosso coração, a oração, ela nos levanta. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, já teve alguma dificuldade, algum problema, alguma situação que nos pegou de surpresa, e de repente nós tomamos a melhor decisão das nossas vidas, que fala: eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. E você se ajoelha, começa a falar com Deus, e quando você termina a oração, você se levanta fortalecido pela palavra, pela graça, por aquilo que o Senhor falou ao seu coração. A oração, irmão, renova a nossa fé. A Bíblia Sagrada fala que nós precisamos de ir de fé em fé, de glória em glória, novidade de vida. Eu lembro uma vez que eu estava na minha casa e uma irmã ligou para mim e falou assim: pastor, a minha mãe está doente no hospital, tem como o senhor fazer uma visita lá para mim? Fazer uma oração por ela. E eu perguntei: mas o que está acontecendo com a irmã? Ela falou: não, ela não está conseguindo respirar mais, ela está com um aparelho, ela tem 84 anos, e ela está sedada, está bem difícil a situação dela. Irmãos, eu vou confessar o meu pecado. Na hora que ela falou isso, eu fiquei pensando: rapaz, o que eu vou fazer lá? Eu vou orar por ela, mas eu acho que eu vou simplesmente fazer uma visita e fazer um apoio para ela, porque eu não sei se vai resolver. Mas decidi ir. E quando eu cheguei lá, ela tinha saído da sedação, mas mesmo assim estava com oxigênio, mas ela estava lúcida, estava falando. E quando eu cheguei, ela me olhou, e quando ela me olhou, eu vi no olho dela a fé daquela mulher. Você já viu uma pessoa cheia de fé, o olho dela cheio de fé? E quando eu vi a fé daquela mulher, eu fui constrangido pelo Senhor. E eu cheguei perto dela, ela já com os olhos lacrimejando, eu comecei a me emocionar também. E eu perguntei para ela: a senhora crê que Jesus pode te levantar dessa cama? Ela apertou a minha mão bem forte e falou assim: eu creio. Aquilo, irmão, pegou em mim. E eu comecei a imaginar que Deus realmente podia fazer aquilo, mas eu precisei ouvir da boca dela.
E ela segurou forte a minha mão e eu comecei a orar por ela. Eu pedi ao Senhor para que o Senhor levantasse ela daquela cama, para que o Senhor restaurasse a sua saúde. E no final eu perguntei para ela: a senhora deseja aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Ela falou: eu desejo, eu quero Ele para a minha vida. E quando eu saí de lá, ela falou: eu vou ainda te encontrar, a gente vai se ver ainda, você pode ter certeza que você vai tomar um café lá em casa comigo. Irmão, quando eu saí daquele hospital, eu fui lá para abençoar, mas eu saí de lá abençoado. Eu saí de lá renovado, eu fui lá para levar uma palavra de consolo e aquela senhora me consolou. Uma semana depois a filha dela ligou para mim e falou assim: pastor, a mãe está de alta e ela está convidando você para vir tomar um café com ela aqui, porque ela já está te esperando. O Senhor operou um milagre na vida dela. É a fé, é o poder da oração. Se está difícil, louve, ore. Está sofrendo? Ore. Está com problema? Ore. Está precisando de uma direção? Ore. Está precisando de uma orientação? Ore, porque Jesus orava. A oração transforma a nossa fé, irmão. E Jesus estava orando porque Ele sabia o que Ele ia encontrar lá na frente. A dificuldade e as questões que ele ia encontrar a respeito da cruz, mas ele não desistiu, ele continuou buscando a face do Senhor, se preparando para o maior momento da sua vida. E Jesus ali naquele momento, após orar, a palavra de Deus diz que ele foi, no versículo de número 24, que o barco estava sendo açoitado, e o vento já era contrário. E eu fiquei pensando: Jesus, esses meninos, eles obedeceram a tua voz, eles estavam fazendo a tua vontade, e mesmo assim encontraram dificuldades no meio do caminho. E o Senhor falou ao meu coração: filho, nem tudo é de graça. Quando eu preparei a terra prometida para Israel, eu falei para eles que a terra seria deles, mas lá haveriam gigantes. Às vezes a gente acha, irmão, porque é de Deus ou porque é do Senhor, as coisas vão ser fáceis. Às vezes a gente tem essa mania de achar que se Deus está no negócio, não vai ter problema, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, e nem sempre é assim. A paz continua sendo o árbitro do nosso coração, porém nós temos que encarar as dificuldades e os problemas inerrantes da nossa própria vida. E estando no problema ou estando tudo bem, o Senhor ainda continua conosco. A convicção que nós temos que ter, a pergunta que nós temos que fazer é: o Senhor está comigo? O Senhor está segurando a minha mão? Porque se Ele estiver segurando a sua mão, querido, eu tenho certeza que pode vir o vento forte, pode vir a tempestade, mas o barco que Jesus está, ele vai para lá, ele vai para cá, mas ele não afunda. O Senhor te sustenta, o Senhor te guarda. Você pode estar passando pelo maior deserto da tua vida, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, ainda assim Ele vai abrir um manancial de águas para você. Qual é o melhor lugar do mundo? Qual é o lugar mais seguro do mundo? O centro da vontade de Deus. E eles estavam lá no centro da vontade de Deus. É muito interessante isso, porque eles estavam obedecendo e estavam passando lutas. Mas sabe, querido, quando nós entendemos o que o Senhor está falando, nós conseguimos compreender de uma forma geral o que a Bíblia diz a respeito disso. Por isso eu quero te convidar a abrir Isaías de volta agora no capítulo 43, versículo 1 e versículo 2. Isaías 43, verso 1, verso 2. A palavra de Deus diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Qual que é a primeira palavra que tem ali no verso 2? Se passares? É se?
é que quando? O que isso significa? Que você vai passar. Mas quando você passar, você não vai passar sozinho, o Senhor estará contigo naquele lugar. Isso não é maravilhoso? Quando passares pelas águas, foi o que aconteceu com eles. Eles estavam passando pelas águas e as águas não submergiram, eles não afundaram, eles estavam no vento forte, estava difícil, estava complicado, mas ainda eles estavam de pé. Pelas águas até dá para entender, né? Quantos já foram para a praia, quase se afogaram e saíram vivos de lá? Ó, tem gente que aconteceu isso. Agora, passar pelo fogo e não se queimar, aí o milagre é demais. Só de encostar o dedinho ali na tampinha do fogão, já queima. Só de respingar um olhinho fervendo, já queima. Mas tem alguém que passou pelas chamas, passou pelo fogo e não se queimou? Existe um trio chamado Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra de Deus diz que eles estavam obedecendo ao Senhor. Nabucodonosor faz uma estátua. E ele declara e decreta que quem não se prostrar diante daquela estátua seria jogada na fornalha ardente. E aqueles 3 meninos, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, não se renderam para Nabucodonosor e nem para Babilônia. Mas eles permaneceram firmes no propósito que Deus tinha colocado no coração deles. O que aconteceu? Eles foram livrados da fornalha ou na fornalha? Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Eles foram jogados. A Bíblia Sagrada fala que eles aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Para você ter uma ideia, as pessoas que jogaram eles lá morreram. Alguns pregadores gostam de dizer que havia um 4º homem na fornalha, que era Jesus. Mas eu gosto de pensar assim, que Jesus não era o 4º homem da fornalha, Ele era o primeiro. Quando eles foram jogados naquele lugar, Jesus já estava lá esperando eles. O Senhor já estava aguardando eles. O Senhor já estava preparando o livramento para eles. E é isso que acontece comigo e com você, querido. Nós somos obedientes ao Senhor, mas as lutas que virão, o Senhor nos dará o livramento, nos dará a vitória, nos dará a graça, nos dará o favor, porque Ele está conosco. Ele está conosco. A gente canta aquele hino antigo, eu gosto de dizer que é a melô do atrasado. Conhece a melô do atrasado na igreja? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Irmão, eu gosto de pensar que quando eu acordei pela manhã na minha casa, o Senhor estava lá comigo. Quando eu estava vindo no caminho para a igreja, o Senhor estava vindo comigo. E quando eu cheguei na igreja, Ele estava aqui, mas Ele estava comigo. Porque em todo momento Ele está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele continua sendo fiel, meu irmão. Tenha essa convicção. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu estou passando pela luta, dando glória a Deus. Eu estou passando pela tempestade, dando glória a Deus. O vento está contrário, eu dou glória a Deus. As lutas levantaram, eu dou glória a Deus, porque eu sei quem está comigo. Irmãos, o Senhor estava com eles. Você tem que entender uma coisa, que o problema no percurso não pode te impedir de alcançar o teu propósito. O que Deus falou para você? O que Deus colocou no seu coração? Siga em frente, vá adiante, não desista, não abra mão, porque o Senhor, Ele não é um Deus apenas de promessa, mas acima de tudo, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Pode passar 10, 15, 20, 30 anos, não tem problema, meu irmão, mas a promessa de Deus irá se cumprir na tua vida. Não podemos parar, não podemos esmorecer. Precisamos permanecer fiéis ao Senhor.
Irmão, não é porque todo mundo está fazendo errado que você tem que fazer diferente. Continue sendo obediente ao Senhor. Não é porque todo mundo está agindo de forma contrária que você vai fazer igual. Não. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem a vontade de Deus na sua vida? Quantos querem estar no centro da vontade de Deus? Então seja obediente. Não pare. E agora, no meio daquela tribulação, daquela tempestade, o vento contrário, Jesus vem ao encontro deles. E vem na madrugada, irmão. Irmão, madrugada é só Jesus na causa. Tem crente que não gosta de nem levantar para ir no banheiro de madrugada, irmão. Escuta um barulho ali no telhado, já... Eita. E agora imagine você, vamos nos transportar lá para Galiléia, no barquinho dos apóstolos. Quarta vigília da noite, aproximadamente 3 horas da manhã. O vento batendo de um lado, as ondas fortes do outro, você tentando segurar, a água enchendo o barquinho, alguém de repente, vamos conjecturar, com uma caneca jogando a água para fora e falando, vai afundar, vai afundar, vai afundar, quando de repente vem uma pessoa na sua direção. O que você faz, irmão? Ah, pastor, eu dou glória a Deus. Não sei. A Bíblia fala o que eles fizeram. Quando Jesus vem ao encontro deles, o que eles fizeram? Ali no verso 25, 26. Pode acompanhar. No versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma. E gritaram com... Olha só a luta que eu estou passando, Ricardo, ainda vem uma assombração. Eles acharam que Jesus era um fantasma, ou seja, eles não reconheceram Jesus no mar. Por que eles não reconheceram Jesus no mar? Porque eles estavam atribulados. E às vezes, irmão, a gente está assim, a gente está tão atribulado, a gente está com tantos problemas, a gente está com tantas dificuldades, que nós não conseguimos ver Jesus na nossa frente. Maria Madalena, quando vai ao sepulcro de Jesus no 3º dia, ela encontra um jardineiro naquele lugar. Para ela era um jardineiro. E a Bíblia fala que ela chorava, e ela perguntou, aonde você colocou o corpo do meu Senhor? E era o próprio Jesus que estava ali na frente dela. As lutas e as dificuldades da nossa vida, muitas vezes, acabam embaçando os nossos olhos espirituais e nos impedindo de ver que Jesus está conosco. Mas sabe qual que é o problema disso? É que nós perdemos o foco de Jesus. E quando você estiver passando um problema assim, uma dificuldade assim, continue olhando para Jesus. Continue olhando para o Senhor. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, nós não podemos perder os olhos dEle. Irmão, é tão engraçado isso. Eu não sei se você já teve essa experiência, às vezes de vir para o culto, e está com um problema lá na sua casa, no seu trabalho, em outro lugar, e você não consegue se concentrar no culto, porque você fica pensando no problema lá fora. Já aconteceu isso com você? E é tão ruim, porque você não sabe o louvor que foi cantado, você não sabe a palavra que foi ministrada. Em um momento você entende, em outro momento você não entende. Por isso que eu falo para você, o culto é feito de detalhes. Se prepare antes de vir. Esteja com espírito, esteja focado. E eu lembro de uma ilustração de uma irmã que estava na igreja, e ela queria, porque queria ser batizada no Espírito Santo. Ela queria muito ser batizada no Espírito Santo. E na igreja começou uma campanha de 3 dias para o batismo no Espírito Santo. E ela falou, é essa campanha que eu vou ser batizada. O meu milagre, a minha resposta vai chegar em nome de Jesus. E essa irmã, ela tinha o seu trabalho lavando roupa e passando roupa para fora. E sempre, como a demanda era muito grande, antes dela vir para o culto, ela estava terminando de passar as roupas dos seus clientes para vir correndo para o culto. Quem que vem correndo para o culto? Tem muita gente que vem correndo para o culto do trabalho, mas vem, irmão, não desista.
E no primeiro dia da campanha, ela passou a roupa dos clientes e saiu correndo, veio para a igreja. Chegou na igreja, sentou no primeiro banco, o pastor começou a pregar, começou a falar da palavra, começou a falar da unção e do poder do Espírito Santo. De repente o inimigo veio e soprou no ouvido dela. E aí? Você desligou o ferro? Já aconteceu isso com você? E aí, o ferro não ficou ligado lá em cima da mesa? Irmão, ela se perdeu no culto. O que ela fez? Levantou e foi embora. Chegou em casa correndo, abriu, chegou lá onde eu estava passando a roupa, chegou, o ferro estava desligado. E ela falou, perdi o culto. Não, mas amanhã tem mais. E a mesma sequência. Antes de vir para o culto, passando a roupa, ela foi, saiu correndo, nem prestou atenção, chegou na igreja. Quando chegou na igreja, o pastor pregou, o pastor falou, aí chamou o pessoal para frente. Quando chegou o pessoal, veio para frente, e aí o pastor começou a falar, glorifica Jesus, e veio o inimigo e soprou no ouvido dela, você desligou o ferro? E ela ficou na dúvida, e ela ficou pensando, o inimigo falou assim, quando você chegar na tua casa, vai estar tudo queimado. Lembra daquela pessoa que um dia deixou o ferro ligado lá no teu bairro e queimou a casa dela inteira? Vai acontecer isso com você. Ela perdeu a bênção apostólica e foi embora. Chegou em casa frustrada, triste. No terceiro dia, último dia da campanha, tinha que fazer o seu trabalho, passando a roupa, fazendo o seu serviço. Aí o Espírito Santo deu uma estratégia para ela. Hoje você não vai perder a tua bênção. O que você faz? Coloca o ferro no bolso e leva para a igreja. Ela colocou o ferro na bolsa dela e veio para a igreja. Aí o louvor começou a adorar, começou a exaltar, começou a glorificar o Senhor. Aí na hora da ministração, o pastor chamou na frente, o inimigo veio e soprou no ouvido dela. Você desligou o ferro? Eu desliguei, ele está aqui, sou infeliz. É hoje que eu recebo o meu milagre, é hoje que eu recebo a minha resposta, é hoje que eu sou batizada com o Espírito Santo de Deus, porque eu não deixo os meus problemas em casa, eu trago ao altar do Senhor, e o Senhor restaura a minha vida. Traga, irmão, teus problemas para Deus, não deixa lá, traga. Traz o ferro se precisar. Mas não se desconecte, fique conectado com o Senhor. Continue olhando para o Senhor. Continue prestando atenção no Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente está tão atribulado que a gente não descansa. A gente não tem paz, a gente não consegue conectar com Deus. O salmista diz lá no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, meu irmão, Deus está cuidando de tudo. Acalma teu coração. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que você tenha perdido o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor. Ei, entenda uma coisa, se for preciso, Deus abre o mar só para ver você passar, querido. E se Ele não abrir, Ele te faz andar sobre as águas. Se for para você vencer uma batalha, querido, Ele determina que o sol pare e que o dia tenha 48 horas, só para ver você vencer no nome dEle e poder exaltar glorificar o seu santo nome. Esse é o nosso Deus. Ah, irmão, vocês vão me conhecer ainda. Me empolguei agora. Eu gosto de dizer que Deus é grande, irmão. Eu gosto de pensar que o meu Deus é poderoso. Eu gosto da Bíblia porque ela fala que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Certa vez eu fazendo a minha devocional, Isaías 60:16, eu nunca esqueci esse versículo. A palavra de Deus diz que o Senhor é o poçante de Jacó. E eu fiquei pensando, poçante? O que é poçante, Ricardo? É um carro tunado, customizado, turbo? O que tem nesse Deus aí? Aí eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra poçante. Sabe o que significa a palavra poçante? Aquele que é poderoso. O Senhor é o poderoso de Jacó. Aí o Senhor me leva lá no Salmo de número 24 e me diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória.
Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Poderoso, irmão. Não há uma batalha que Ele não possa vencer, não há um problema que Ele não possa resolver. Nada é impossível para o nosso Deus. Aí Jesus se revela a eles no verso 27. Diz para eles, não temas, sou eu. Para de olhar para o vento contrário, meu irmão. Para de olhar só para o problema. Olha quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida, quantos motivos você tem para agradecer. Não tem faltado comida na tua mesa, meu irmão. Não tem faltado gás na tua casa, meu irmão. A tua família está lá, tem alguns problemas, algumas dificuldades, mas estão lá para a glória do Senhor. Você tem saúde, talvez pode ter uma hernia de disco, pode ter um joelhinho machucado, pode ter alguma platina, mas não tem problema, está aqui respirando o ar e glorificando a Deus nessa manhã maravilhosa. Olha quantos motivos, meu irmão. É motivo para dar glória a Deus, pulando pirueta. E Jesus se revela a eles, fala, ei, eu não sou um fantasma não, sou eu, sou o Senhor. E aqui vem, querido, o momento de Pedro, lá do começo. Levanta do barco, olha para o mar revolto, não se importa mais com as ondas, não se importa mais com o vento, e faz um desafio. Se é o Senhor mesmo que está aí na água, me chama para eu ir com você. Se é o Senhor mesmo que está aí, me chama para que eu possa andar sobre as águas também. Pedro conhecia Jesus. Entenda uma coisa, querido, para Jesus não se pede esmolas, para Jesus não se pede pequenas coisas, para Jesus se pede o sobrenatural. Você lembra do cego de Jericó? Pedia esmola para todo mundo, mas quando Jesus chamou ele, ele foi diante de Jesus, e Jesus olha para ele e fala, o que queres que eu te faça? Me dá uma esmola, foi isso que ele falou? Eu quero voltar a ver. Eu quero que ninguém pode fazer por mim, eu quero que só o filho de Davi pode fazer por mim. E Pedro vai, irmão, para viver o sobrenatural. Mas para que isso acontecesse, ele precisou dar um passo de fé. Ele precisou sair do barco. Ele precisou ir em direção ao Mestre. E às vezes o que está faltando para mim e para você, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus, é sair do barco. É dar um passo de fé, é dar um passo ousado em direção ao Senhor. Pedro foi muito ousado. É interessante que eu consigo perceber aqui que é somente através do natural que nós conseguimos desencadear o sobrenatural. Repita comigo, o natural desencadeia o sobrenatural. É através de uma ação tua que Deus traz uma reação. Tiago diz que a nossa fé sem obras, ela é morta, não vale nada. A fé precisa agir. Quando Davi encontrou o gigante, ele falou, caia gigante. Ele foi lá e pegou uma pedra, aquilo que é natural. Mirou bem certinho e jogou na testa do gigante. E Deus fez o sobrenatural. Às vezes está precisando de um passo de fé teu, uma atitude, uma decisão, para que o Senhor possa realmente fazer você andar sobre as águas. Às vezes está precisando você tomar uma posição, saia da zona de conforto, meu irmão, e vai em direção a Ele. Jesus fala, vem. E Pedro sai do barco e foi. Consegue imaginar a cena? Pedro andando? Meu Deus. Eu ia ficar com medo, irmão.
Tem gente que pede para ver anjo, para ver demônio. Irmão, eu não peço essas coisas não. Senhor, me mostra, irmão, eu acho que eu desmaio, não sei. É o sobrenatural na tua frente. Você já viu o sobrenatural acontecendo na tua frente? É forte, é pesado. Ele andando sobre as águas, mas ele estava olhando para Jesus. E a partir do momento que ele parou de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Comece a andar no sobrenatural, mas não pare de olhar para Jesus. E quando ele afunda, Jesus vem, segura na sua mão e levanta ele. E diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus traz Pedro de volta, coloca dentro do barco. Todos os discípulos ficaram aterrorizados e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ah, pastor, mas ele afundou. Ele afundou porque parou de olhar para Jesus. Mas vamos conjecturar aqui, a Bíblia não diz isso. Mas imagine o Pedro voltando para o barco com os outros 11. Ah, irmão, se é eu já ia voltar com o meu sorriso aqui, ó. Daí, João, você andou sobre as águas? E você, Mateus, já andou sobre as águas? Fala, André, irmão do Pedro, quantas vezes você andou sobre as águas? Ah, Pedro, mas você afundou. Não tem problema, eu sou o único que andei. Eu fui o único que vivi o sobrenatural. Por quê? Porque eu tive coragem de sair do barco. E a mensagem dessa manhã é isso: saia do barco. E os irmãos complementaram de uma forma especial ali: e dê um passo de fé. Você está disposto a dar um passo de fé nessa manhã? Você está disposto em direção ao teu milagre? Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você está disposto a obedecer ao Senhor? Você está disposto a abrir mão de si mesmo? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus vai à frente. Você deseja tomar um passo de fé nessa noite? Eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, está falando assim: eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma novidade, eu preciso fazer algo diferente, e deseja nessa manhã tomar uma posição diante de Deus, com uma fé ativa, verdadeira. Eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o Senhor nos desafia todos os dias para que a gente possa viver o sobrenatural. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templos formados por mãos de homens. Ele habita num templo que foi formado por Deus. E o apóstolo Paulo fala que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você carrega o Senhor dentro de você. O Senhor vai por onde você for, por onde você andar. O Senhor, Ele vai abrir a porta que está fechada, meu irmão. E se Ele não abrir, porque até a porta fechada é livramento do Senhor. Por quê? Porque Ele tem uma porta melhor, mais abençoada, uma porta que realmente vai trazer prosperidade. Mas você precisa tomar um passo de fé nessa manhã, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Comece a falar com Deus. Comece a abrir seu coração, comece a dizer: Deus, eu preciso de um milagre, Deus. Eu preciso de uma resposta, eu quero ter coragem para ir em direção ao Senhor e do meu milagre. Comece a falar para Ele: Deus, sem Ti eu não sou nada, eu não posso nada, Senhor. Nessa manhã nós queremos, em nome de Jesus, abençoar a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa cobrir cada um com o Teu sangue. Que o Senhor possa cobrir cada um com a Sua armadura, Pai. Que no nome de Jesus, Pai, nas próximas semanas, eles possam viver o sobrenatural do Senhor, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus projetos, Senhor. Que aonde eles colocarem as plantas dos seus pés, ali o Senhor declare aquela terra
terra deles, Senhor, que aonde eles colocarem as mãos, que haja uma unção de multiplicação, Pai, que a glória do Senhor se manifeste através dos seus atos, das suas palavras e das suas atitudes. Deus, em nome de Jesus, tira do nosso coração esse sentimento de derrota, esse sentimento de tristeza, porque derrotado é o diabo. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Derrotado é o diabo. O Senhor faz da sua igreja mais do que vencedores, Senhor. E nessa manhã eu quero declarar toda sorte de bênção. Eu quero declarar a unção que vem do alto, a sabedoria do céu, em nome de Jesus, que eles recebam de ti a sua graça e o seu favor, e que bondade e misericórdia os sigam por todos os dias das suas vidas. Assim nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare assim: eu tomo posse do milagre, da minha vitória, da minha resposta, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso, irmão. Ele é maravilhoso, creia. Não pare e não desista. Não pare e não desista. Eu sinto a unção de Deus aqui nessa manhã aqui. Ele é mais real do que nós imaginamos. Aleluia. Em nome de Jesus.